Olá, pessoal, boa tarde. Aguardando aí os primeiros minutinhos. Esperar o pessoal chegar. Hoje, então, é a última live da nossa série de lives falando sobre o desenvolvimento da carreira, aplicando a astrologia. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do colocar amor no que a gente faz, né? A importância de colocar amor no que a gente faz, como é esse amor pra gente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que olhar no mapa, nos diferentes elementos, né? A gente vai dar um pouquinho essas dicas hoje também. E relembrando para quem está chegando aqui agora, que essa foi aí uma série de lives, de 5 lives, falando sobre isso, onde a gente começou falando um pouquinho sobre... A gente está seguindo a sequência dos 4 elementos, né? Então a gente começou falando aí sobre o elemento fogo, autoconhecimento, depois a gente partiu para o elemento terra, a gente falou um pouquinho sobre a importância de ter as metas, a mudança dessas metas ao longo da vida, então a gente falou também sobre os ciclos. Falamos na segunda-feira agora sobre as relações, a importância das relações no desenvolvimento da carreira, os desafios, a gente deu, enfim, várias dicas aí de como se relacionar, né? Entender o seu perfil, o impacto que você causa na outra pessoa, como trabalhar isso. E hoje a gente vai falar um pouco mais essa parte do colocar emoção no que a gente está fazendo, que não deixa de ser importante, né? A Patrícia já chegou. Pode pedir para entrar então, que a gente já entra juntas aqui. Hoje para variar, eu e a Patrícia sempre, a gente nem se fala, às vezes ao longo do dia. Hoje foi um dia que não deu tempo, né? Vamos ver se pediu, deixa eu ver, acho que você já pediu aqui, vamos lá. E conta aí pra gente, pessoal, se vocês estão gostando, se a série de live está ajudando, o que vocês estão aprendendo. É legal pra gente ter um feedback também para ajustar as próximas. Olá, Patrícia! Olá, tudo Tudo bem? bom? Vamos lá, ajeitar tudo aqui. Pronto, tudo bem? Tudo bem. Hoje foi daqueles dias que a gente Olá, não conseguiu pessoal. nem dar oi. Gente, nem dá oi. Eu saí de uma consulta, já entrei aqui, foi tempo só de arrumar a luz, É. abaixar a cortina, porque essa hora começa a entrar um monte de luz que a gente está aqui no pôr do sol, aqui do lado. Então, Ah, legal, gostoso. olá, Alessandra. A Alessandra tá amando, que bom. Que legal. Nós também, Alessandra, a gente também está amando essa série. Dá até saudade já. Estou com saudade, Vanessa. Vamos Eu fazer tenho. outra. A gente pode fazer outra, dá ideia aí, pessoal. O que vocês querem que a gente fale? A gente pode pensar também, mas de repente, se vocês têm, né, pessoal, principalmente que acompanhou todas aqui, se tiver alguma coisa que a gente não falou, que vocês acham que é interessante a gente colocar, dá a dica e a gente monta, a gente estrutura e, enfim, troca aqui com vocês. O tema de hoje eu sou muito suspeita, porque acho que de todos é o tema que eu vou ter que me controlar mais para não me empolgar. Que é essa coisa de colocar o coração no que a gente está fazendo, sabe? Eu estava dando uma recapitulada aqui com o pessoal pelo ciclo que a gente Sim, sim. passou, dos elementos. E por que eu tô falando que eu era tão apaixonada, né? Só para contextualizar o que eu estou soltando aqui. Nessa experiência como líder na empresa, era muito nítido a gente ver assim, a diferença das pessoas que estavam lá fazendo o que gostavam, enfim, colocando amor naquilo que elas faziam, empenhadas, e as que estavam indo só trabalhar. É muito diferente o como lida com o desafio, o como tem vontade de se desenvolver. A entrega é muito diferente. Por isso que eu falo que é um assunto que eu sou apaixonada, porque, enfim, E o era... resultado, né, Vanessa? Não é o resultado. Exato, É o resultado. exato. E eu acho que assim, algo que engaja de verdade as pessoas, sabe? Quando eu tô fazendo alguma coisa que eu gosto, que eu tô conectada ali, algo, eu não preciso ficar, vamos pensar assim, me preocupando muito, o que que vai me conectar com isso daqui? Eu lido com os desafios de outra forma. Enfim, vou parar de falar porque eu sou super apaixonada por esse assunto, porque eu acho que realmente é super importante, e acho que é um tema que a gente não dá muita importância, sabe? Eu tenho que trabalhar, ganhar dinheiro e não tem que dar importância para isso.
Mas sabe o que acontece também? Já peguei muito caso assim, as pessoas falarem assim, por exemplo, eu não gosto desse trabalho, né, que eu faço. E achando que para a gente nutrir, para a gente gostar de uma coisa, é necessário só, por exemplo, fazer aquele sonho lá da infância que gostava. Sim, E isso não perfeito. é o que nós vamos falar, entende? Às Exatamente. vezes, né, você está fazendo alguma coisa e aquilo que você está fazendo, você coloca o que nós vamos dizer agora, né? Daqui a pouco a gente já Isso. vai entrar com o tema astrológico. Mas É, esse negócio do gostar não tem a ver muito com aquilo que você estudou ou deixou de estudar na faculdade, o curso que você fez, aquele sonho que você fez. Tem com uma qualidade interior que a gente pode sim descobrir dentro de nós. Não é nem acho que desenvolver, é despertar dentro de nós. Porque já sim, está dentro da gente. O sim. problema é a gente saber que está lá dentro, despertar isso, compreender e usar. Porque todo mundo tem, né? Sim, acho que Tem que despertar. é compreender o que é isso e despertar dentro do seu contexto de repente, né? Isso. É mais ou menos isso Exatamente. mesmo. E a gente vai falar mais ou menos nessa linha mesmo, então daqui a pouco vocês vão É, entender o que a gente isso. tá aqui. A gente tá fazendo suspense, pessoal. Ai, meu Deus. É. Mentira. Fazendo Ó, suspense. eu recapitulei um pouquinho essa questão, então, das lives que a gente fez, que a gente passou pelo Legal. fogo, a terra e o ar. Não sei se você quer complementar com alguma coisa também, porque hoje, de fato, é a última, então, de repente, também se você quiser colocar um pouco, enfim, de como você viu, detalhar alguma das partes dessas etapas, fica à vontade antes da gente entrar, que dá tempo. Não, olha, eu tava dentro já da live, eu achei que foi super didático, objetivo, né? Eu acho que é isso mesmo que você falou, não tenho nada para complementar, por enquanto. Então Tá. vamos adiante. É, Acho que é isso. Não, foi a contextualização legal, é, explicando, né, pessoal, porque a gente fez em cima dos elementos, né? Hoje é a última etapa, a quinta live, e vocês viram como tinha assunto, né? Por isso que a gente fez uma série. Era muita coisa, gente, não dava para uma live a gente falar tudo aquilo que a gente queria, é, né? Aplicar astrologia na carreira com uma única live. Não, não tinha É, jeito. o que eu reforçaria desse contexto todo é que não tem uma etapa mais importante do que a outra, né? De que é um processo cíclico, na verdade. Sim, Todas sim, elas sim. são importantes, é por isso que a gente está passando por todas elas. Então, não é porque eu estou aqui falando que eu sou apaixonada por esse último tema que ele é o mais importante. Todos são, na verdade, né? A última nada, vamos achar mais temas até o final da live. Isso, pode achar. Então vamos pôr a cabeça para pensar, gente. Ó, Alessandra, Isso. põe a sua cabeça. Vamos pensar que a gente cria aí uma nova série. Foi ótimo, viu? E o pessoal que quiser também, a gente pôs nos canais, né? Tá aqui no seu feed, né, Vanessa? Mas também Sim, tá no seu canal do YouTube. Pessoal, vão lá sim. no canal da Vanessa também, seguem ela por lá. Tá no meu canal do YouTube também. Então, não tem como o pessoal perder a live, não assistir live. Tem, né? Só não tá no meu feed porque não dá para pôr no feed no meu Instagram, mas tá no canal do YouTube. Então, pessoal, pode assistir todas aí, tá? Exato, tem bastante material, bastante conteúdo, né? Aliás, a gente até Sim. estava comentando isso, agora sério, pessoal, fazendo só uma pontuação. A gente estava conversando um pouquinho sobre isso semana passada, sobre essa questão dos testes de perfis comportamentais, né? Que a gente estava trocando um pouquinho, Sim, sim. ou de como a pessoa se comporta e tal. E de verdade, assim, tudo que a gente compartilhou aqui com vocês sobre essa questão da identidade, né? Enfim, a vontade que vocês têm de expressar, como vocês se expressam, como vocês estruturam meta, como vocês se relacionam. Hoje a gente vai falar um pouquinho dessa questão do que motiva vocês no dia a dia. Gente, já tem tanta informação aqui que tá até mais rico já com essas 5 lives do que simplesmente pegar e fazer um teste. A gente estava falando um pouco sobre isso, então eu queria Sim, reforçar isso aqui. Porque, poxa, se vocês de fato fizerem um passo a passo de cada uma das lives, para quem principalmente nunca fez mapa, vocês vão ver quanta coisa vocês vão descobrir a respeito de vocês. De verdade. exatamente, exatamente. E olha que são coisas que vocês não precisam saber o mapa, exatamente isso. São coisas que a gente, nas dicas aqui, só de saber, né, dos elementos, só entender como é que se constrói as coisas aqui com o que a gente falou, já tem conteúdo. E já dá para entender Exatamente. o seu redor, porque as pessoas que você se relaciona também têm signos, que também têm Exato. elementos. Ou seja, você também pode ali entender como é que está o seu redor, né, as pessoas que você se relaciona. Exato. Bom, eu vou começar então contextualizando um pouquinho. A gente até tá, né, enfim, no começo a gente até tá trocando aqui um pouquinho de figurinhas, a gente falava só da lua, dessa parte vocacional, motivacional, aliás, desculpa.
ou se colocava mais algum outro elemento do mapa, a gente achou que ia ficar muita coisa. Então, basicamente, hoje a gente vai falar de um ponto no mapa que é a Lua, que vai falar do que deixa a gente nutrido emocionalmente, do que faz a gente se sentir seguro. Por isso a gente está falando dessa questão do expressar o amor. Né? Eu brinco que a Lua é o que faz a gente ter vontade de levantar da cama todo dia para fazer o sol, né? Exatamente. Aliás, a Lua vem antes, né, pessoal? Se a gente não fizer a Lua, não tem Sol. Certo? Não tem realização. Não tem essa questão da essência. Então a gente tem que entender a Lua, tem que nutrir para poder depois ser, né? Dentro desse contexto, ela é então a nossa motivação. É a questão do como a gente sente as coisas, mas a nossa motivação também. Então a gente está trazendo isso dentro de um contexto de trabalho, muito dentro disso que a Patrícia estava falando. Vocês começarem a perceber assim, o que faz com que vocês se sintam nutridos e motivados e como que vocês podem expressar isso hoje no trabalho de vocês. Talvez a expressão nem seja através da Lua, mas o entendimento do que motiva é através do signo que está na Lua. Né? Então, a ideia é a gente falar um pouco sobre isso hoje. Você quer complementar com alguma coisa? Eu quero fazer uma... Isso, eu quero fazer assim, eu gosto muito disso, de fazer processos, né? Então, vamos lembrar, né, fazer o pessoal ver a live passada, tirar um pouquinho vocês da ideia de focar em outros, tá bom? Ou focar lá fora. Esse negócio de nutrir, o que a gente se sente nutrida, não tem nada a ver com coisas que estão lá fora. Tá, gente? Não tem nada a ver com que o outro... eu me sinto nutrida quando alguém vem e fala pra mim o outro, ou alguma coisa lá de fora. Não, a gente vai ter que encontrar essa nutrição dentro de nós, primeiramente, para depois a gente compreender lá fora como é que funciona. Porque começa dentro. Não adianta a gente querer nutrir com coisas que dependem de coisas que não são nossas. Porque senão entra em estado de carência. Aí não adianta nada. Tá? Aí é estado de carência, porque você está dependendo do outro, então não adianta. Não está no seu poder. Nós estamos falando de coisa que vocês podem entender no seu autoconhecimento, nesse caminho de autoconhecimento, e isso é a Lua, é exatamente esse ponto dentro do nosso mapa, onde está a sua Lua, e aí é o entendimento disso. Né? Você, dentro de você, isso está dentro de você, então nada de fora, tá, gente? Assim, dentro de você. Vamos parar de olhar lá fora e achar que as coisas de fora é que vão trazer essas coisas para nós. Realização, motivação, nutrição. Tá? Boa, bom ponto. A Patrícia hoje está empolgada, gente. Eu tô. Já... empolgada. Então, beleza. Então, é esse contexto do que nos motiva e, pegando o gancho do que ela falou, é algo que a gente descobre, então, dentro, é como a gente constrói essa nutrição. Não é como a gente busca ambientes que vão proporcionar isso pra gente. Então, acho que foi bem pontuado, faz todo sentido. Tá? É algo que a gente tem que ter consciência que a gente tem e encontrar caminhos, né, para nutrir isso, de alguma forma. E vamos já partir então para os elementos? Vamos começar já a falar da Lua nos elementos, então? Vamos. Se bem que a gente tem aqui uma coisa legal, né? Para que você... Um roteirinho muito legal. Gente, a Vanessa é demais. Os roteiros, eu amo. Não, então, é que você escreveu uma coisa bem interessante, né? Que há um motivo para seguir adiante. Essa parte que você fez, enfrentar os desafios. Né? O que é exatamente essa motivação? Então, vamos falar isso daí. Vamos, eu me empolguei no começo, eu já meio que comecei a falar disso a hora que eu falei que eu sou apaixonada pelo assunto e o motivo é esse. Que eu anotei algumas coisas aqui para a Patrícia, né? Que quando a gente entende essa motivação, isso é muito o meu olhar sobre o assunto. Quando eu entendo essa motivação e acho um espaço para ela, consigo nutrir ela, enfim, achar caminhos para expressar, para colocar isso no meu dia a dia, é como se tivesse um motivo para seguir adiante. Por que eu escrevi essa frase aqui? Porque eu vejo muito assim, eu vejo que não existe, como a gente está falando de carreira aqui, eu vejo que não existe uma carreira perfeita, que não existe um trabalho perfeito, né, que todos vão ter problemas, desafios, vão ter pessoas ali no ambiente com quem eu não me dou bem, pessoas com quem eu me dou bem, sabe? Isso é muito comum em qualquer profissão. Sim. Mas quando eu tô no meu estado, assim, que eu sei o que eu quero, o que me motiva, o que me move, essas coisas, elas passam a ter um peso menor do que o que eu de fato estou buscando fazer. Né? Então, eu vejo muito assim, quando eu tô nesse lugar, vamos pensar assim, quando eu sei o que me move, o que eu tô fazendo, o que eu tô buscando,
Dá até pra gente juntar um pouco de Sol e Lua aqui, o que me Sim, move e o que eu quero expressar no mundo, né? sim, Expor, sim, mostrar para o mundo que é o Sol. A minha vontade de compartilhar isso com o mundo é muito maior do que os problemas. Então, isso é, para mim, eu vejo muito desse jeito, e por isso eu vejo a Lua como um ponto tão importante. E eu, nos atendimentos, vejo, de forma geral, que é um ponto que, no geral, fica. A gente, por conta daquilo que a gente comentou na live passada, de a gente estar numa fase em que a gente valoriza muito o intelecto, essa questão do que sim. me faz com que eu me sinta bem tem tido pouquíssimo valor. Pelo menos eu Isso. percebo isso na dinâmica, não sei se você tem a mesma percepção. Tenho, e acho que a gente também deixa um poder lunar muito de lado, né? Por talvez desconhecer que a Lua faça isso também, mas é sim, ela é motivadora, né, no nosso campo de trabalho, mas ela é a fertilizadora, né? Então muitas vezes as pessoas acham que estão em terrenos inférteis, em terrenos secos, né? Ah, não tem mais nada para fazer aqui. Ah, não vai dar nada isso. Ah, meu trabalho não tem como, né? E às vezes é apenas uma questão de fertilizar aquilo que você está fazendo. Fertilizar. Quem faz isso é Lua, que é a questão de nutrir. Mas nutrir não é só o nutrir, é você ter um potencial de fertilizar. Às vezes tem lá uma semente que foi jogada lá, mas não foi fertilizada. Está lá como um potencial latente. Então você precisa cuidar daquilo, você precisa fertilizar, você precisa nutrir. E aí sim vai desabrochar alguma coisa que você nem esperava que fosse fazer, fosse acontecer. Né? E de repente muda completamente o cenário porque você usou o poder da Lua. E esse poder é um Isso. poder emocional, não é um poder mental, como você mesmo falou agora. As pessoas estão muito voltadas a esse mundo mental, estão esquecendo desse poder lunar, que é um poder fortíssimo, que é justamente o amor, né? É Exatamente, isso, gente, é exatamente. o amor, Exato. o que fertiliza, né? Então as pessoas fazem por fazer, né? Entram em rotinas, começam a fazer mecânico, ah, tem que bater meta, vamos bater meta. Mas é muito diferente de você saber por que você está fazendo, nutrir aquele caminho, saber que você faz aquilo, né? Ter um sentimento, amar aquilo, né? Quando você tem esse sentimento, o resultado é outro, tudo é outro, né? E de repente você não precisa sair daquilo. Né? A turma acha que às vezes tem que sair da carreira. Ah, não gosto dessa carreira. Queria fazer outra coisa, mas às vezes lá dentro está o seu potinho de ouro e você não sabe. Muitas vezes. Eu acho que eu posso dar até o meu exemplo e explicar o que que a Patrícia está querendo dizer aqui com o Nutri. Acho que eu posso até dar o meu exemplo. Para quem não sabe, Isso, dá, para você ver. A Patrícia fez um processo de mentoria aí, foi por isso até esse é um dos contextos da gente estar fazendo essa estrutura de live, um trabalho que a Patrícia faz já há muitos anos e eu passei por esse trabalho há um tempo atrás com ela, em que eu era líder na empresa e eu lembro que eu trazia muito para ela a questão de um incômodo, então eu tinha um trabalho, eu trabalhava numa área de planejamento, fazer orçamento, era um trabalho bastante matemático, vamos pensar assim, né? Então bastante mental. E eu tenho a Lua no signo de água, gente. Daqui a pouco a gente vai falar, vocês vão entender o que é isso. E eu trazia essa angústia para ela direto nas conversas. Eu lembro que teve um momento em que ela falou que todo esse trabalho que eu estava fazendo tinha um propósito humano. A Lua está num signo de água, é um signo emocional. Então a coisa começou a mudar o sentido para mim no trabalho, ali no dia a dia, quando eu entendi que tudo aquilo que eu estava fazendo com as pessoas que eu liderava, eu estava fazendo para ver a área crescer como um todo, as pessoas crescerem, as pessoas prosperarem. Então, vamos pensar assim, a conta que eu fazia todos os dias, o propósito da conta não era só fazer a conta, né? Vamos pensar Não era processo papel só, né? orçamentário. Não era Então, o papel. tinha um contexto. E o que eu entendi o que me nutria era ir para lá todos os dias, fazer esse trabalho e fazer o quê? Fazer as pessoas crescerem junto comigo. Então, o trabalho era pessoas, no fundo. Até eu Sim, entender isso, então você vê, estou dando um exemplo aqui que não tem nada a ver com o teu trabalho dos sonhos, que era o que a Patrícia estava falando. Mas é o entender o que te move e para você ressignificar aquilo que você está fazendo. E aí as coisas exatamente. mudam de figura. Né? Acho que Totalmente, ficou gente. mais Muda claro, tudo. gente? Para gente sair da Ficou mais claro, teoria. pessoal? Exatamente, exatamente. Por quê? Porque você começa, como a gente está falando de um campo emocional, né? A gente está falando de um campo lunar. É um campo emocional, um campo de sensibilidade, né? Então você precisa sentir. E aí quando você sente, né? Sente aquilo de uma outra maneira,
tudo vai mudando, porque, de novo, você está fertilizando uma outra parte de você. Exato. Então muda resultado, muda a sua empolgação, muda a sua energia, muda tudo, porque muda seu estado emocional, muda seu humor. Você muda o seu humor, porque você não vai mais trabalhar com chatice, né? Com aquela coisa, ah, meu Deus, tem que fazer conta, que coisa mais chata, porque eu tô fora do meu lugar. Não, você entendeu o seu lugar, porque você sabe o que você estava fazendo, você motivou, você sabe que você estava fazendo aquilo para as pessoas, você entendeu, né? Agora, quando você fazia para papéis, né, fazer conta, não. Aí Exato. não. Então, aquilo era muito chato, a energia não vinha, a motivação não vinha, né? E você É, não mudou nada o seu trabalho continua sendo aquele naquele exato, as momento. pessoas fora não mudaram. Acho que eu quis dar o exemplo porque acho que encaixa muito com a introdução que você fez. As pessoas fora não mudaram, o trabalho não mudou, mudou o que? O meu entendimento sobre mim, sobre a situação e a forma como eu comecei a enxergar ali a situação. Então, eu dei espaço para essa lua existir, esse é o ponto. Se o que eu estava Exatamente. fazendo tinha um propósito humano, ótimo, mudou o meu foco na estruturação do trabalho. É para isso que eu estou fazendo isso daqui. Você Então, deixou sua lua, na verdade, livre, nutrir você. deixei ela Você livre. deixava ela aprisionada e você deixou ela livre. Pronto, ela começou a te motivar de verdade. Exatamente. Tá? Então aqui, gente, era mais para explicar, porque quando a gente começa a falar dessa questão do que a Lua faz, o significado dela, às vezes eu tenho a sensação de ficar muito teórico e ficar confuso de entender. Então a ideia de dar um exemplo aqui foi tentar trazer para a prática o que a gente está falando e o que a gente vai falar agora da Lua aqui nos elementos. Né? Então eu acho que a gente pode acabar falando do de água, porque eu já dei o meu exemplo. Vamos começar com o de água. A gente vai Então a gente começar começa pelo com o fim, de então. água. A Isso. gente começa pelo de água, né? É. Então, gente, ó, primeiro vamos só contextualizar que vocês têm, todo mundo tem uma posição lunar no mapa, tá? Então nós Perfeito. falamos lá na live 1 que vocês têm o Sol num signo, é o signo do horóscopo. Depois a gente falou de ascendente, que depende muito do horário, é o horário do nascimento que define ascendente, né? Todo o mapa de vocês. Mas cada planeta ali, cada astro do mapa de vocês está num signo. Né? E a Lua é um dos astros, né? Muito importante, fazendo parte do triângulo da vida, e está no seu mapa. Então é isso que nós estamos falando, da Lua, posição de signo lunar, tá bom? E aí, então, vamos começar pelo fim. Normalmente a Lua em água, ela é o último, né? Então a Vanessa já começou a falar da Lua em água. Então, pessoal, a Lua no signo de água, ela está na posição mais sensível de todas, né? Uma Lua extremamente perceptiva, né? Uma motivação, vamos falar então em termos de motivação, é a motivação realmente humana do processo. É o pessoal que se motiva quando tem que ajudar pessoas, quando tem valor humano envolvido, quando tem gente. Essa coisa dos papéis, por exemplo, está fora. Não tem motivação com a Lua em água, onde tem papelada. Agora, se por trás de papelada são as pessoas envolvidas, pronto, já mudou a motivação. Exato. Então, a questão humana está totalmente envolvida nas luas que estão no signo de Câncer, né, Caranguejo, Escorpião e Peixes. Tá? Sim. Então, se sua lua está nesses signos, pronto, você já sabe que para você se nutrir, para você se motivar, tem que ter essa questão de conectar pessoas. Tudo bem? Formar vínculos. Então Isso. tem sim que ter essa coisa meio até sinestésica, né? Essa coisa assim, às vezes, de pegar as pessoas, né? Essa coisa, De não é uma acolher, coisa de abraçar. de acolher, abraçar, né? Eu até brinco, às vezes falo que é parecido ao ascendente em água também, que tem lá na mesa, assim, às vezes, as coisinhas de acolhimento, as pessoas gostam de sentar perto. Tem sempre algum elemento de acolhimento ali. Por quê? Porque precisa do vínculo. É o vínculo que é muito importante, né? O elemento água é o elemento que liga os outros, todos os elementos, né? Então, se é o elemento de ligação, né, por natureza, lógico que uma lua, que é o componente motivacional, que é o componente de nutrição num signo de água, é como a gente se motiva, ou seja, ligando. Ligando tudo, ligando pessoas, ligando sentimentos, ligando pensamentos, você se liga, né? Então você tem que estar com pessoas, tem que se motivar com os assuntos de pessoas, né? Não pode ficar muito tempo fechado, sozinho, tem que estar de certa forma envolvido com as necessidades das pessoas, né? Necessidades emocionais, ajudando realmente as pessoas a evoluírem, a crescerem, né? As próprias necessidades das pessoas até físicas, né? Materiais, tudo isso.
Que mais, Vanessa? Você que tem a lua em água. Eu tô falando aqui que nem uma louca, mas quem tem a lua em água é a Vanessa. Ela que é testemunha aqui. Você falou e eu tô me vendo, né? Não tem muito o que falar. E eu acho que tem uma coisa muito forte também, que é essa questão da conexão empática com as pessoas, né? Eu nunca fui muito a pessoa do acolhimento, porque tem todo o contexto do mapa como um todo. Então, nunca fui muito essa pessoa. Mas, se tinha alguém com problema e sentava na minha mesa, eu não conseguia não parar pra ouvir. Porque tem essa coisa, entendeu? Do se colocar ali, poxa, deixa eu ouvir a pessoa, deixa eu me colocar no lugar dela, deixa eu entender o que ela está sentindo e ver no que eu posso ajudar. Então tem muito essa coisa também de se colocar a serviço quando o assunto são questões emocionais. Então sentava alguém na minha frente falando que não estava se sentindo bem, que estava com problema, lascou, eu ia parar para ouvir. Sim. Entendeu? Deixava de fazer as minhas coisas para parar para ouvir a pessoa. Mas são coisas que fazem quem tem a lua em água se sentir muito nutrida. É gostoso para quem tem a lua em água. Esse é o ponto, Sim. né? Nesses signos. Então, é a nutrição, é a nutrição. É uma motivação, é como se você se reenergizasse, não é isso? É isso mesmo. É isso. Nutrir, pessoal, quando a gente fala isso, que a gente se nutre com a lua, é isso, é uma situação de alimento. Imagina, quando você tem fome e você vai lá e come, o que acontece? Você fica nutrido, você fica bem satisfeito, não é? Você fica bem nutrido, pronto, não precisa ficar comendo toda hora. É isso. A lua faz isso em termos emocionais. Você realiza aquele assunto da lua que você tem, aquela qualidade da lua. Como é que fica o seu estado emocional? Nutrido. Então você se reenergiza, né? Você se equilibra com aquele assunto que a sua lua tem. Então, quando você se centraliza, quando você entende isso e você passa a viver essa lua, para de viver a lua dos outros, porque tem isso também, né? Quando a gente está descentralizado, a gente fica vivendo luas que ensinaram a gente a viver, a gente fica vivendo a lua da família, a lua da mãe, do pai, do avô, do avô. Essas coisas que não são as nossas, né? Não são as nossas coisas ligadas à nossa natureza. Quando você se centraliza e entende o que é que te motiva, você se nutre. Você fica em estado de abundância, você para de ser carente. É isso, para de ser carente, entendeu? É a nossa criança interna, né? É o que a criança gosta de brincar. É um bom exemplo também para entender a lua. A criança gosta de brincar disso, de ajudar os amiguinhos. Essa é a lua no signo de água. Eu vou aqui tudo de trás para frente agora. Alguém colocou aqui. Eu sou muito assim de ajudar sempre os outros, mas não tenho a lua em água, tenho o sol. Como a gente diferencia uma coisa da outra? Me confundo um pouco. O sol tem mais a ver com, vamos pensar assim, a nossa vontade de expressão. Então é algo que eu quero mostrar para o mundo. Né? Agora vale a pena entender hoje aqui como é que você vai encaixar essa questão da lua junto com esse sol. Então o sol, na verdade, o signo de água, às vezes até expressa mais essa questão do sentir para as pessoas do que a lua. Eu sou o contrário, eu tenho o sol no signo de ar e a lua no signo de água. A expressão nem sempre é essa, mas é isso que a gente estava brincando. A pessoa senta na minha frente para contar um caos, um problema, pronto. Eu parava tudo que eu estava fazendo. Eu vou dar até um exemplo, né, para a Alessandra. É assim, o sol em água, por exemplo, dá uma necessidade de você mostrar, como a Vanessa falou, de necessidade de ajudar. Você expressa isso, você tem uma necessidade de mostrar, de expressar. É uma essência sua, mas nem sempre é dessa forma que você se motiva. Isso. Então, nem sempre você se alimenta dessa maneira. Às vezes você fica até sem energia. Você fica até sem energia de ajudar pessoas. Eu tenho sol em água, tá, gente? Então, eu também tenho essa vontade, essa coisa. Então, a gente sai, às vezes, com aquela vontade. Você ajuda, você sai daquela situação completamente desvitalizado, certo? Isso não acontece com uma lua em água. É diferente. É muito diferente, porque uma lua em água é o alimento dela isso, certo? Então essa é uma diferença que a gente pode entender. O sol em água é uma vontade, é uma expressão, mas como é uma vontade, uma expressão, não é a forma de se alimentar. É o contrário, tem que encontrar qual é a sua forma de alimento para que essa relação sol e lua aconteça de forma harmoniosa, porque essa é a relação, o nosso primeiro casamento interior, e tem que funcionar redondinho isso. Lua e sol, redondinho. Sol, sua semente, aquilo que você veio ser, essa vontade, essa expressão e essa lua que está alimentando esse sol, certo? E isso tem que funcionar sempre de forma harmoniosa, tá bom? Espero que... A Alessandra falou que adorou a explicação. Eu também adorei a explicação. Nada como explicação de uma professora.
Que bom, gente. Ó, eu vou tudo de trás para frente, então eu vou começar Tá, agora vamos falando lá. dos signos de ar. Então, a Lua nos signos de ar, que são os signos de Gêmeos, Libra e Aquário. Se a gente está falando que a água é a nutrição aliás, se essa questão de pessoas, emoções são a nutrição da Lua nos signos de água, aqui a nutrição vai ir para o campo intelectual. Então, a curiosidade, a busca por informações, a troca com pessoas, o contato, a socialização. Então, são essas coisas que vão energizar as pessoas que têm uma Lua no signo de ar. Eu lembro que teve uma vez que eu atendi uma pessoa que essa frase foi muito Lua em signo de ar para mim, foi muito engraçado, porque a gente conversando sobre questões do trabalho dela, tudo na consulta, e aí eu perguntei para ela, poxa, mas você tá feliz? Ela, olha, eu me dou bem com todo mundo, eu converso com todo mundo, eu aprendo todo dia, então para mim tá ótimo. Ah, isso é lua em ar. É muito Lua em ar essa frase. A hora que ela falou isso, eu caí da gargalhada junto com ela, expliquei por quê. Eu falei, olha, incrível a forma, né? E assim, mesmo sem ter consciência do que ela tinha noção do que fazer ela se sentir extremamente bem onde ela trabalhava. Então isso é muito legal. Eu quis dar esse exemplo porque é isso, né? Voltando para o exemplo da Patrícia de que não é o trabalho dos sonhos, olha o ambiente que essa pessoa conseguiu construir no trabalho dela. Eu aprendo todos os dias, essa era a imagem dela. Todo dia aprendo, conheço coisas novas, converso com as pessoas, a gente se dá bem, criei amizades lá, então pra mim tá ótimo, tô super feliz. Exatamente. É isso aí. Tá vendo? É isso aí. Então, imagina, devia ter muitos problemas, né? Como todo trabalho tem, mas conseguiu, dentro do trabalho, fazer, naquele ambiente que devia ter todos esses problemas, se nutrir com aquilo que está nessa lua, né? Outra coisa interessante, também tive uma vez uma pessoa, na época que não tinha o digital, não tinha online, nada disso, e a pessoa também falou, é muito lua em ar, né? Que se colocassem ela numa sala de aula, ela estava feliz. Não sabia nem que curso ela estava fazendo, desde que ela estivesse numa sala de aula. Isso. Bota numa sala de aula, me bota numa sala de aula que eu estou bem, estou feliz na sala de aula. Ou seja, no ambiente de aprendizado. O ambiente de aprendizado é um ambiente de lua em ar. Por quê? Porque além de tudo está se relacionando, tem gente, tem pessoas, conversa com um, conversa com outro, troca ideias, troca informação. É ambiente de curiosidade. Né? Porque chega um, conversa aqui, traz trivialidades da rua, né? Depois tem um ambiente também mais especializado de conhecimento, que vai aprofundar um conhecimento. Ou seja, tem o ambiente de sala de aula é o ambiente completo da lua em ar, das 3 luas em ar. Sim, né? Perfeito. Das 3 luas em ar. Porque tem ali lua em Gêmeos, tem ali lua em Libra, tem a lua em Aquário, no ambiente de sala de aula. Tem tudo. Né? Depois tem a festinha também, happy hour, tem tudo. Exato. A lua em balança ali, lua em Libra, para também se relacionar, tem tudo. Uma sala de aula. Que hoje, no ambiente online, né, a gente não tem esse ambiente mais do convívio social ali, né, da presença. Mas tem também o convívio nas salas de aula digital também. Né? Hoje em dia eu estou fazendo um curso, né? Atualmente eu estou fazendo um curso, porque eu também sou aluna. Aliás, a gente é profissional e aluna eternamente. Né? Eternamente. Não para. Eu sou aluna agora de um curso e também tem lá 55 alunos na sala virtual. É o máximo, a gente vê todo mundo ali na sala virtual e eu já estou conhecendo lá um monte de gente. Ótimo, né? Muito interessante. Então, quem tem a lua num signo de ar e tá com essa sensação de desmotivação, isso é um ponto para olhar. O quanto você está se permitindo conhecer assuntos novos, como você está construindo as relações no ambiente de trabalho, né? Como é que você está lidando com isso? Fazer amigo no trabalho para quem tem a lua em ar é uma delícia. Poder ter pessoas ali, amizade que eu digo, enfim, de troca, né? Pessoas com quem pode conversar, trabalhar sozinho, para quem tem a lua em ar, gente, vai surtar. Né? Então, são coisas para você pensar. Às vezes são ajustes para fazer no dia a dia que já mudam trazem muito significado, vamos pensar assim. Acho que essa é a palavra. Exatamente. Por exemplo, tive já gente com lua em ar, né, que falou assim para mim, não, mas eu trabalho numa sala fechada, não tenho convívio. Então, qual a alternativa? Entra num curso, de verdade. Faz aí, entra num curso online, se inscreve num curso de qualquer curso e foi a alternativa da pessoa. Mudou a vida também, né? Por que muda a vida? Não é que é milagre, pessoal.
Entende isso? Não é que é milagre, né? Não é porque eu fiz um milagre, não é nada disso. É porque a pessoa simplesmente ativa dentro dela algo que já está dentro dela. É muito simples, é um alinhamento. Então, a pessoa começa a se reenergizar. Então, aquela situação dela trabalhar sozinha, fechada, começa a ficar secundário. Por quê? Porque ela se motivou. Então, aquele trabalho começa a ficar até bom para ela. Por quê? Porque ela está se motivando com uma outra coisa. E ainda estudava dentro do trabalho, no intervalo lá, pegava, já entrava na sala de aula e dentro ali, no computador, ficava estudando. Então, fez amigos, né? Começou a pegar esse hábito de estudar. Pronto. Né? Energizou ali, motivou. Energizou, mudou, deu vontade de novo de sair da cama para ir trabalhar, né? Exatamente. E as luas no signo de terra, então? São as luas no signo de Touro, Virgem e Capricórnio. Aqui é o pessoal que vai buscar nutrição, então buscando estabilidade, certo? Buscando o que mais? Deixa a Patrícia falar um pouco agora. Gente, o pessoal da lua nos signos de... eu até brinco, falo que o pessoal dos signos de terra, lua nos signos de terra, é o pessoal que precisa da conta bancária estável. O pessoal precisa dessa motivação, porque assim, quando essa coisa varia, né, começa assim, sobe, desce, entra, não entra, começa a ficar, em termos emocionais, complicado. Verdade. Por quê? Porque cria uma insegurança muito grande emocional. Então, a forma de se motivar é ter essa segurança, ou seja, segurança concreta, né? Principalmente a questão financeira, porque é aquilo que traz aquela estabilidade, né? Saber que se acontece alguma coisa, tenho ali, né? Tá lá a conta bancária, tá tudo certinho. Então, eu me motivo sabendo que eu tenho aquilo guardado, ou eu estou trabalhando e tenho meu dinheiro, ou eu estou concretizando coisas. Sim. Essa é uma das facetas da Lua no signo de terra. E a outra faceta, lógico, né? É a rotina, o sistema, métodos. É eu saber que eu tenho, então, uma hora para acordar, a hora para almoçar, a hora para jantar. Esse negócio de sair dessa rotina cria o quê? Me desmotiva. Por quê? Porque cria instabilidade. Criou instabilidade e desmotivou a turma de Lua em Terra. Né? Então, precisa desse método, porque é a forma que eu me motivo. Me motivo desse jeito, Lua em Terra, né? Exato. É a turma que eu falo que é a turma das planilhas, gente. É a turma das planilhas, que fica tudo ali muito organizado, né? Tem essa questão que você falou, né, da realização, essa coisa assim, de ter que estar sempre ocupado, mas não é o estar ocupado por estar ocupado, é o estar ocupado construindo coisas, né? Então, sim, tem a questão da conta bancária que é super importante, a questão da rotina, com certeza. Esse aqui é o grupo que talvez, no começo do isolamento social, quando teve a mudança, foi de repente o pessoal que mais sentiu, que surtou, quebrou totalmente a rotina. É o pessoal que teve crise de ansiedade ferrado, o pessoal que deprimiu logo. Então, teve um problema sério. Por quê? Porque é um pessoal que tem mais dificuldade de se adaptar e de mudar rapidamente, né? Por quê? Porque tem que sair da rotina, tem que sair daquele estado que estava todo certinho, organizado, né? E isso significa instabilidade. Instabilidade significa emocionalmente as coisas não estão bem. Então, se não está bem emocionalmente aquilo, o resto não está bem também. Que a gente sabe que assim funciona. Se emocionalmente eu não estou bem, nada está bem. Lembra que a gente falou? A lua vem antes de tudo. Se você não, né, se você não supre a sua lua, ela também não fertiliza o sol. E se ela não fertiliza o sol não acontece. Ou seja, a lua vem antes, pessoal. A lua vem antes. Então é bom a gente olhar a nossa lua e suprir essa lua, né? Deixar ela acontecer na nossa vida. Porque aí ela vai nutrir o sol e o sol vai ser. É o que a gente precisa. A gente consegue mostrar, né? A gente consegue mostrar. Ele consegue fertiliza a semente, ele começa a desenvolver. Se não fica ali, a semente embotada lá, latente, né? A lua não fertiliza nada, a gente fica infeliz, insatisfeito e não se realiza. Né? Sol e lua é esse casamento que tem que acontecer dentro de nós. É isso aí. Lua em terra, né? Isso. E aí a gente vai fechar, hoje a gente está fazendo de trás para frente, a lua nos signos de fogo, que é Áries, aí em Portugal é Carneiro, né? Carneiro. Tô aprendendo, ó. É Áries ou Carneiro? Leão e Sagitário. Que esse pessoal é o pessoal empolgadíssimo desse grupo aqui, né? Então, gente, a lua em signos de fogo,
é o pessoal intenso, né? É o pessoal mais, eu brinco que é o pessoal mais impulsivo. Então, assim, aquela coisa de um dia a dia de trabalho morno, gente, difícil com esse pessoal aqui, né? Quer estar na frente, quer estar criando coisas novas, quer toda hora ficar inventando algo novo, criando algo novo. E é o que faz se sentir nutrido, né? É isso. Eu tive um chefe que tinha a lua num signo de fogo, e eu, às vezes, não tinha energia para acompanhar ele, porque é isso, ele ficava super empolgado com as ideias, era uma ideia todos os dias, e assim... Empolgação constante. Constante, quanto mais ele tinha ideia, mais ele estava bem, né, com ele, enfim, motivado, tudo, mas dá-lhe energia para acompanhar essa galera aqui. É verdade, gente. É muito verdade, tá? Isso aí é muito verdade. Então, assim, é tudo uma empolgação. Então, a vida é uma empolgação. E aí, como é que a gente se motiva? A gente se motiva fazendo isso mesmo, criando, mostrando, né? Expressando essa empolgação, que é muito importante. Nada de ficar... Para nós, se fosse tudo para nós, não tem graça. Para que a gente se empolga tanto? É para poder mostrar. Exatamente. E dizer para as pessoas, né? A gente quer criar as coisas, quer ter esse campo de expressão, de poder expressar, de poder falar, né? Por isso que tem entusiasmo, né? Tem esse entusiasmo. Agora, o que acontece? Como é muita, né? Muita motivação, muita expressão, nem sempre tem prática, né? Às vezes a questão prática também se perde aí no meio do caminho, porque é muita energia. Realmente, a turma também não acompanha, às vezes a gente também não consegue fazer, aí não consegue fazer, desmotiva porque não consegue fazer, né? Então, não é uma coisa tão fácil ficar num estado criativo constante, muita ansiedade, né? Mas é assim, a gente tem essa motivação criando ideias, querendo fazer, pondo essa energia e principalmente se empolgando mesmo. Tá? A turma da empolgação. A turma da empolgação. E eu complementaria assim também que além dessa questão da empolgação, da criação, né, de estar sempre com aquele estado, existe uma animação também, né, por trás dessas luas no signo de fogo que é muito legal, mas eu complementaria também com uma vontade assim no geral da pessoa poder ter meio que um espaço de independência e de liberdade dela, assim, um espaço em que ela pode fazer as coisas ali do jeito dela, com uma certa autonomia, né? Por isso que a gente fala que é uma lua de motivação de liderança também, nesse sentido, né? Em que eu posso ter um espaço, assim, para me expressar, como você estava falando, mas me expressar do meu jeito. Sim, independência. Verdade. É uma lua com mais dificuldade de estar sob domínios, né? Muita dificuldade de estar sob uma liderança, sob um domínio. Então, tem uma motivação de independência. É verdade. Então, quanto mais espaço, quanto mais independência, mais motivação. Porque aí tem esse espaço criativo. É que nem um laboratório, né? Fica ali aquela pessoa com aquele monte de papel em branco, um monte de lápis colorido, com muito espaço para fazer um monte de coisa, né? Que nem a criança. Então, é que nem a criança, gente. A lua em fogo é que nem uma criança brincando numa sala cheia de brinquedo. Né? Então brinca com depois cansa de tanta energia que brincou com todos os brinquedos. Até esqueceu qual foi o primeiro que brincou. Não, esqueceu e aí tem uma outra sala. Tem uma outra sala com mais brinquedos novos. Por quê? Cansou daqueles todos, né? Mas é isso, é uma criança que está brincando incansavelmente, né? Com aqueles brinquedos todos. Então, mas precisa do quê? De espaço. E não quer ter ninguém, nem pai, nem mãe, nem ninguém para dizer que tem hora para dormir, hora para sair de lá, não quer ninguém cerceando essa liberdade de brincar. Quer continuar brincando eternamente com aqueles brinquedos todos, né? Então tem essa questão também. É isso, é verdade, Vanessa, muita liberdade. Esse é um problema da lua em fogo. E assim, basicamente se a gente for falar dos elementos é isso, né? Eu acho que o que vale pegar dessas dicas que a gente deu aqui quando fala das luas nos elementos que a gente citou, é pegar muito assim, poxa, será que eu estou dando vazão para isso no meu dia a dia? Eu estou dando espaço para isso acontecer? Seja o brincar do fogo e ser criativo que a gente está falando, essa questão de se sentir seguro da terra, a questão das trocas do ar, a questão das pessoas que a gente falou da água, o quanto prestar atenção o quanto estou dando espaço para isso acontecer, né? Acho que esse é o ponto principal. Por exemplo, quer ver? Vou dar uns exemplos, mas assim, antes de eu dar exemplo, deixa eu só falar um oizinho para Vivian. Vivian tá aqui, eu também tô com saudades, faz muito tempo, Vivian. É minha cliente de muito tempo, saudades, olha que legal.
Legal. E a Alessandra que falou que instrutor de CrossFit deve ter lua em fogo, com certeza. É por aí mesmo. Deve ter, com certeza, viu? Deve ter. Mas, então, agora até perdi, gente do céu. O que eu ia falar? O que você falou para eu poder engatar aqui o que eu ia dizer? Eu falei da questão de pegar as dicas principais das luas nos elementos e perceber se a gente está dando espaço de vazão para isso, né, no dia a dia. Lembrei. Então, gente, é o seguinte, é verdade, a gente tem que ver se a gente não está se boicotando, né? Porque uma das questões é quando a gente tem ali no mapa algumas questões de dificuldade, mas isso também é uma outra série de live, né? Quando a gente falar de problemas, dessas coisas. Mas nós temos, né? O mapa traz desafios, traz um monte de coisa. E às vezes é com a Lua, é justamente com a Lua, né? E aí, por exemplo, né? Vou dar um exemplo prático. Você tem ali a Lua em Terra, mas aí você diz assim, não, eu não ligo, né? Para dinheiro, eu não ligo para nada disso. Quero viver de vento, quero viver de... essas coisas materiais, eu não quero saber da minha vida. Bom, você está com algum problema, né? Dentro de você, você não está se nutrindo daquilo que a sua lua está pedindo. Isso não quer dizer materialismo, isso é muito importante, essa distinção, tá? Materialismo e coisas materiais. Coisas materiais é você construir, você criar coisas na sua... né? Você ter a sua segurança. Então é importante a aceitação da sua natureza. Porque quando você nega aquilo que está dentro de você, você está com algum problema. E aí começam os nossos problemas, né? De infelicidade, de não estar realizado, de estar carente. Então, o primeiro passo é o reconhecimento da sua natureza. Seja de sol, seja de lua, seja de ascendente. Que é o triângulo da vida, pessoal. A parte mais importante da gente. Né? Isso é muito relevante porque a Lua, a gente nem sempre tem total consciência dela, ela fala um pouco dessa questão do inconsciente também, né? Sim. Arquetipicamente, se a gente for pensar. E às vezes a gente tem uma crença de que ser materialista é ruim, por exemplo, pegando o exemplo que você deu da Lua em Touro, e aí a gente mata essa questão da nutrição, faz todo sentido. Já vi muito isso, já peguei muitos casos assim, né? E a pessoa simplesmente se boicotando, né? O tempo todo e não aceitando, porque, sei lá, aprendeu, né? Aprendeu que isso é coisa ruim, que não é legal, que não é bom. E, de repente, por quê? Né? O que ela vai fazer depois que ela conquistar todo aquele dinheiro com Lua em Touro, que essa lua de prosperidade maravilhosa, é problema dela. Se quiser doar para uma instituição de caridade, é problema. Mas o fato é se nutrir com aquilo que é da sua natureza. Né? E aí negar isso é um problema. Quando você nega coisas que fazem parte de você, né, é um problema. E aí você, com certeza, nesse momento vai viver algo que não é seu. Vai viver lá alguma coisa, alguma lua ali que não é você. Sim. Esse é um problema. Sim, faz todo sentido. Deixa eu ver aqui. Primeiro a Vivi deu oi. A Viviane, oi. Sua linda. Bom te ver aqui. Como controlar a ansiedade dessa lua em fogo? Eu não sei como que você responderia isso, Patrícia. Eu responderia depende, porque... Primeiro que a ansiedade eu não vejo como algo exclusivo da lua em touro. A lua em água, às vezes, também é extremamente ansiosa por motivos diferentes. Enfim. Sim. Mas em linhas gerais, assim, o que a lua em fogo, ela quer criar as coisas e expressar essa questão da motivação dela, dar espaço para isso. Uma das coisas possíveis seria não tô dando espaço para isso e fico ansiosa, mas tem N possibilidades, né? Entra na questão do porquê tá ansiosa. Não sei se você tem outra questão para complementar. Primeiro eu falaria a mesma coisa, né? A ansiedade em si não é uma característica do fogo, né? É até mais uma característica do ar. Né? Se a gente for olhar mesmo em termos de elemento, o ar é uma característica muito mais dessa coisa do respirar, né? A ansiedade é uma coisa de respiração, né? Muito mais até do fogo. Fogo, a questão é de energia, muita energia. Quero criar. O que pode gerar ansiedade justamente porque eu quero fazer muita coisa, né? Então, o primeiro ponto é isso, não é uma coisa exclusiva do fogo. Agora, quando a gente está assim, qualquer elemento, quando a gente está com um monte de ansiedade, primeiro ponto, né, cuidar emocionalmente, cuida lá da sua ansiedade, seja ali com terapia, né, porque isso é uma parte terapêutica do processo, e aí eu não sou terapeuta, sei que, né, a Vanessa depois cuida disso, que ela tem um lado mais, né, psicológico, que eu não tenho, ela cuida dessa parte mais psicológica, mas assim, o importante é canalizar a energia, né, então muito importante é canalizar aquilo que está em excesso. Se a gente está com uma ansiedade, tem alguma energia em excesso.
né? Você está com alguma energia em excesso. Então, se a questão do fogo, de repente você está ali com muitos projetos, e não dá para fazer tudo de uma vez. Se não dá para fazer tudo de uma vez, vai ter que ter um discernimento aí, escolher algumas coisas para você fazer. Porque também não adianta só ter fogo de palha, né? O fogo também faz isso. Fogo de palha e não centraliza nada, né? Não chega ali e não concretiza. Então, um excesso desse fogo vai fazer você também não conseguir realizar as coisas. Por quê? Porque é muito projeto, fica muita empolgação, cadê? Né? A concretização dessas coisas. Lógico que precisa dos outros elementos, mas também não pode ter excesso dessas coisas. Então, acho que tem que canalizar. É isso mesmo. Que por aí. Na essência, a ansiedade é um excesso de futuro. A Márcia até colocou aqui o meditar. Porque a meditação. Por que faz essa associação com a meditação? Porque a meditação é um treino para te conectar no momento presente. Então é isso. Por isso que trata dessa forma. No geral, é um excesso de futuro. Então, se eu preciso criar com uma lua em fogo para me sentir nutrida, eu preciso criar e talvez concretizar alguma coisa agora. Exatamente isso que você falou, materializar. Parar de ficar só no campo das ideias e pensando lá na frente. Isso já é um bom caminho. Saiu uma dica terapêutica aqui. E olha, outra dica então, dica terapêutica e uma dica astrológica. Hoje, pessoal, Mercúrio, planeta da mente, do raciocínio, portanto também da organização, está entrando no signo da organização, que é o signo de Virgem. Então, nós vamos entrar num período agora para ordenar a nossa cabeça, ordenar as nossas ideias, ordenar os nossos papéis. Muitos papéis, quando a gente tem muitos papéis e está numa confusão também, então tem que ordenar, conseguir canalizar as coisas. Então, excelente período para você estruturar as coisas, para você pôr as coisas nesse ponto da realidade, parar de olhar só o futuro, né? Porque Virgem é um signo do cotidiano. Né? Mercúrio é o planeta que fica muito bem em Virgem, é o regente de Virgem. Então, é assim, mãos na massa, cotidiano, vamos fazer agora. Nada só de ficar pensando no vamos amanhã. Amanhã é amanhã. Hoje é o que vai ser amanhã. Então, é hoje que é o potencial. Se amanhã não vai existir, se eu não fizer hoje. Um ótimo momento para organizar aí as ideias, né, agora. Exatamente. É isso. E acho que é isso, né? Mas alguém tem alguma pergunta, gente? Olha, eu fiquei super contente de fazer essa série de lives, foi super bacana. Então a gente fecha hoje. Quem está chegando hoje não assistiu as outras, estão no meu feed aqui no Instagram, para quem, enfim, não deu uma olhadinha lá ainda, tá no meu vídeo do YouTube, tá no YouTube da Patrícia. Então o seu YouTube tá com Patrícia Ungarelli mesmo, né? Isso. Patrícia Ungarelli, o meu tá com a Vanessa da Rocha, os vídeos estão lá, assiste, tem bastante conteúdo, bastante informação para vocês olharem para vocês e pensarem em como desenvolver a carreira de vocês. E vou deixar agora a palavra final com a Patrícia para a gente já caminhar para o fechamento aqui, então. Então, eu queria falar também que a Vanessa tem um trabalho aqui no Instagram de previsões mensais, não é isso? Você faz a previsão mensal, eu faço toda semana. Então, gente, é muita informação. Todo mês vocês acompanham o trabalho para pegar as informações do mês. Toda semana vocês façam a setorização dessas informações comigo na Astrovisão. Então, muita informação para vocês planejarem todo mês. Ou seja, já começa a se organizar com esse Mercúrio em Virgem, tá bom? E tem a mentoria, né? O programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos que eu estou lançando para setembro. É só clicar lá no meu botãozinho lá do link clicável do perfil, que já vai para o questionário, né? Para vocês conhecerem o programa, o projeto, para quem tiver interesse, já vai direto lá no questionário e já vai ter o lançamento. Logo eu já lanço isso para poder mesmo adquirir. Por enquanto é só um pré-lançamento nesse questionário, tá bom? Isso. Era o recadinho que eu queria passar. E a Lê deu uma sugestão aqui, ó, de tema. Cadê? Faz uma com a falta ou pouco dos elementos no mapa, eu não tenho nada em terra, por exemplo. A gente pode pensar assim, é uma boa, a gente pega o contexto e faz alguma coisa nesse sentido. Vamos dar uma estudada, assim. É um tema interessante porque é algo que a gente fala pouco. A gente fala muito do Sol, do ascendente, da Lua e fala pouco dessa questão do pano de fundo do mapa dos elementos, que também é super importante. Eu vejo, assim, pelo menos, né? Pra gente olhar. Também queria deixar aqui registrado que eu adorei fazer, Vanessa, adorei fazer esse trabalho com você, de verdade.
Vanessa foi minha aluna nível 1, é minha aluna nível 2, eu conheço já não sei quantos anos já, aluna de... Enfim, gente, eu acompanho a Vanessa há muito tempo e estou acompanhando toda a trajetória dela, desde que ela estava lá na empresa, e agora ela é uma jovem astróloga construindo um negócio de astrologia, então ela me honra, né, fazendo esse convite para mim estar com ela aqui, então realmente, Vanessa, fiquei muito feliz de poder fazer esse trabalho com você, de verdade mesmo, muito feliz mesmo. E eu fiquei muito feliz de você ter aceitado. A gente vai fazer outros com certeza. Ah, vamos. Para mim também é uma honra aqui, até poder contar todo o processo que eu passei junto com você. Ai, gente, é isso então, né? Isso. Então vamos fechar, que senão a gente vai começar a chorar. É isso, né? A gente vai começar a chorar. Gente, muito obrigada. E a gente vai pensando gente. assim em próximos temas. Vão trocando com a gente que a gente monta assim mais uma série. Um beijo para vocês. Um beijo. Tchau. Beijo, tchau.